Renato Muniz e convido vocês a participarem conosco a partir de todo sábado na TV Cultura, canal 32.1, né, canal aberto, o programa Brasil em Ação. Nós vamos ter a participação de várias personalidades, né? Nós vamos fazer entrevista, falar sobre meio ambiente, esporte, lazer, cultura, jornalismo e falar também sobre a questão da política, das eleições de 2020. Convido você a participar. Brasil em Ação vai ter também o Municípios em Ação, falando das visibilidades que cada município tem para a geração de emprego e renda. Convido você a assistir. Um abraço. Salve! Queria convidar vocês para estarem comigo no sábado, das 10 às 11, no programa Brasil em Ação, capitaneado pelo Renato Muniz. Juntos lá, firmes e fortes. Bem, nós estamos aqui no município de Nova Iguaçu com a participação de ser recebido aqui junto com o professor Paulinho Leopoldo, grande historiador, não só da Baixada do Estado do Rio de Janeiro. Primeiro, professor Paulinho, agradecer a sua participação. Nós estamos num local chamado Tinguá, né? E primeiramente quero agradecer a sua participação. A alegria nossa é o tipo do trabalho que a gente adora fazer e contar a nossa história para os nossos descendentes, para aqueles que habitam aqui, desenvolverem a noção de pertencimento. A população tem que entender que isso aqui é nosso e nós temos que trabalhar para manter essa história. Obrigado, Renato. Estamos juntos. Agora, professor Paulinho Leopoldo, o que significa Tinguá? Nós estamos dentro do município de Nova Iguaçu, um local que é conhecido como uma área de preservação ambiental, mas o que significa Tinguá? Tinguá, eu costumo conversar muito com a criançada o seguinte: ah, mas o índio está presente em tudo. Você diz assim, eu vou para Tijuca, eu vou para a Baía de Guanabara, eu vou para Cabuçu, Marapicu, eu vou para Itaguaí, vou para Mangaratiba. Nome indígena. O índio está aí presente para chuchu em tudo. E ele aqui, observando aquela pedra grande que nós temos lá atrás, ele olhou aquilo e identificou como um nariz adunco. O que é o nariz adunco? É o nariz que isso aqui, gente, é alto, que não é uma característica do nosso povo. Nosso povo tem essa reentrância. O nariz que não faz essa reentrância a gente chama de adunco. E é aquela pedra que está lá atrás da gente. É a pedra do Tinguá, que dá nome a toda a região. A turma fala Tinguá, mas não sabe o que é. Está lá nas nossas costas. Lá, aquela silhueta, não é isso? É, do lado da árvore ali. Ah, tá. Aquela silhueta pontuda ao lado da árvore é a pedra que dá nome a toda a região do Tinguá. Entendi. Agora, qual a importância histórica, o Tinguá, para Nova Iguaçu, para a Baixada, para o estado do Rio de Janeiro? Nós temos ali a Serra do Tinguá. O que acontece? O escoamento daquela produção, o nosso engenheiro ancestral do Oscar Niemeyer, que é o Conrado Jacó Niemeyer, inclusive lá em cima, quando você sobe a serra, você tem lá Conrado. Conrado é em homenagem a Conrado Jacó Niemeyer. Antes de Miguel Pereira? Antes de Miguel Pereira. Ele traça uma estrada nessa serra aqui, que é a Estrada do Comércio. Essa estrada desce. A última vez que eu visitei com o Naú. Naú mora ali do lado da praça e faz a manutenção do oleoduto da Petrobras, até arrebentou aí algum tempo atrás, danificou a região. Então ele traçou e veio até a Vila de Iguaçu. Então você ficou com uma rota para escoar o comércio dali de cima para cá. E a turma fala muito, o porto, aqui nunca teve porto. Aqui sempre teve atracadouro. Você imaginar um navio de grande porte e encostando aqui, atracando aqui, é para maluco. Então você vinha com chamadas chatas. Eram canoas daquele fundo chato e você botava mercadoria e levava no braço até a Baía de Guanabara.
Tá? Então você tinha aqui o Rio Iguaçu, que era navegável, mas com água baixa, não era com água profunda. Entendi. Então você olha o porto ali, você olha o porto, aquele é um atracadouro. É igual o atracadouro da Pavuna, de outros lugares. Entendi. Então essa é uma área estratégica para o escoamento da produção, né? Escoamento da produção por um período muito curto. Em 1833 é criada a Vila de Iguaçu. É o decreto número 10, se não me falha a memória, que vai assinado pelo senador Vergueiro. O Brasil não tem imperador, nós estamos no período de regências. Dom Pedro I havia ido para Portugal para tomar o trono lá do Dom Miguel e botar a filha dele no trono, Dona Maria da Glória, que é a única rainha da história nascida no Brasil, que era filha de Dom Pedro I. Ele vai para Portugal e deixa Dom Pedro II aqui no Brasil, com várias pessoas educando, inclusive um iguaçuano, que é o Marquês de Itanhaém, dono daquela área ali de Cabo Sul, Marapicu. E a história não fala muito nele, mas tudo isso a gente deve em Nova Iguaçu, essa história, inclusive parte do que eu estou relatando, a gente deve a alguém que foi sepultado aqui nesse cemitério que a gente está, que é o professor Valdir Cunegundes Pereira. Veio para Nova Iguaçu, é um nordestino que transformou isso aqui na sua terra e juntou alguns historiadores aqui e criou o Instituto Histórico e Geográfico de Nova Iguaçu. Agora, os primeiros moradores, vamos dizer assim, eles foram sepultados aqui nesse local? Esse aqui é o primeiro cemitério dessa região. O cemitério ali de baixo, as igrejas antigas eram cemitérios. Ah, tá. Não nos esqueçamos disso. As igrejas eram cemitérios. Você sepultava os corpos dentro das igrejas. Então, se você for a Ouro Preto, você vai onde nós temos catedrais antigas, os corpos estão dentro das igrejas. Nesse exemplo, nós temos ali Petrópolis. A Catedral de Petrópolis está com a família imperial sepultada dentro da igreja. Entendi. Você entra na igreja de Petrópolis, à direita você tem o túmulo de Dom Pedro II, da Imperatriz, alguns descendentes, à direita. Nós estamos falando do século 17, 18? Nós estamos falando nos anos 1833. Como é que a gente vê século? A gente pega os primeiros dois números, 18, soma mais um, século 19. Entendi. Fica fácil, não fica? Fica. Aí você pega, é 2020, aí vai 20, soma mais um, século 21. Agora, isso é importante para quem está nos assistindo, para ter a noção, né? Porque eu particularmente imaginava que Tinguá era o nome de um rio, né? E é Iguaçu, que nas escrituras antigas da região está escrito Aguaçu, né? Açu é grande, I é água, então é região de muita água, de água grande. E Baixada Fluminense? Baixada Fluminense eu não conheço. Para mim, historicamente, não existe essa expressão. Quando eu estudei, o professor de geografia falava em Baixada Fluminense, era Campos. Aquela região é que era da Baixada Fluminense. De uns anos para cá, criou-se essa expressão que é difícil até de você ensinar para o seu aluno. Na descida da Você serra. pega lá Nilópolis, vamos pegar Nilópolis. O aluno está em Nilópolis, ele está na Baixada Fluminense. Aí ele sai de Nilópolis e entra em Ricardo. Não está mais na Baixada. Tem que parar tudo. Ali é baixo, aqui não é. Como é que você explica para o aluno? Conflito. Você está em São João de Meriti, passa para Pavuna, aí vira para o aluno, não, aqui é Baixada, lá não é. O Rio Pavuna está ali no meio. Ó. Agora a expressão correta seria qual? Seria uma área de recôncavo. Nós estamos no interior da Baía de Guanabara. Recôncavo Fluminense? O nome correto é Recôncavo da Guanabara. Quando o Rio de Janeiro se separa da gente, lá o pessoal só se intitula como carioca. Carioca é quem nasce lá no município do Rio de Janeiro. Nós somos fluminenses. Por quê? Porque essa região é repleta de rios. Flumens, em latim, rio. Então nós somos fluminenses. É difícil, né? Você anda do Brasil inteiro, fala que é fluminense, o cara não sabe, ele pensa que está falando de futebol. Eu já te contei essa história, eu vou contar de novo, eu gosto muito de contar.
Eu estava lá no sul, na terra onde nasceu minha esposa, lá no Rio Grande. Aí vocês são da onde? Eu falei, eu sou do Rio de Janeiro. Ah, vocês são cariocas? Eu falei, não. Ué, você é do Rio de Janeiro, não é carioca? Eu falei, então vou complicar você mais um pouquinho. Eu sou fluminense e sou Flamengo. Aí o moleque não entendeu nada, cara. Eu tive que explicar para ele que Fluminense é todo mundo que nasce no estado do Rio de Janeiro. Isso é importante. Esse é o adjetivo pátrio nosso, fluminenses. Esse é o programa, né, Municípios em Ação. Hoje, em Nova Iguaçu, no Tinguá, nós vamos dar um giro, né, um giro cultural para que possamos conhecer mais sobre não só a história da região do qual nós estamos aqui, no município de Nova Iguaçu, mas a sua importância no estado do Rio de Janeiro. Tá ok, professor? Não, mas eu queria agradecer aos nossos amigos que tão bem nos receberam aqui. Nós estamos aqui no cemitério, mas tem gente aqui que recebe a gente. Não é? Nós queremos falar com o Rogério. O Wilson. O Wilson. Chega aqui, Wilson, só para a gente ver você. Agradecer. Cadê o Rogério? O pessoal está lá atrás, vê se vocês querem dar uma chegada aqui junto. É uma honra tê-los aqui. Até porque eles não só cuidam desse espaço que é importante, mas também que cuida da história, né? A finalidade nossa de conversar com eles, principalmente, primeiro é o interesse que eles demonstram em conhecer a história do local. Segundo, é que eles possam amanhã ou depois informar ao indivíduo que vem aqui. Não é? Eles passam a ser propagadores. Chega aqui! Pô, vocês receberam a gente tão bem aqui, a gente tem que agradecer, pô. Tudo com a cultura, né? A gente tem que agradecer a vocês. Por favor, chega aqui com a gente. Então, ele já disse que vai fazer esse passeio lá por trás do Tinguá, com a esposa. Não é? Eu não sabia daquele caminho lá por trás. Aí, quando o senhor falou hoje, com certeza eu vou marcar esse dia para mim poder ir lá. Qual é o seu nome? Meu nome é Wilson, eu sou o pedreiro, eu sou o restaurador aqui da... O seu nome? Chama pra cá, Rogério. Eu não vou falar. Não. E o seu nome? Adilson. Entendeu? O brasileiro tem que entender que o importante em uma nação não é o juiz, não é o desembargador, não é o presidente da república, não é o político, não. Ele tem que entender que todos somos importantes. E é o mais humilde na escala hierárquica da sociedade que faz a manutenção da história. Um lugar que ninguém vem aqui, o camarada vem aqui, sepulta o parente e some. É verdade. Não é isso? Alguns no dia 2 de dezembro vêm, no dia de finados. Alguns nem no dia 2. Mas você tem uma turma que está zelando para que fique tudo bonitinho como está, bem tratado. Queria até agradecer lá a turma da Funerária São Salvador, que tem mantido nossos cemitérios em um estado maravilhoso, bonitinho, pronto para visitação. Aqui, ó. Ninguém passou pano nesse banco aqui para limpar, para a gente sentar. É verdade. Né? Então é essa turma que faz a manutenção. Queria agradecer a vocês mesmo, tá? Do fundo do coração. Obrigado. Esse trabalho que vocês exercem. É uma salva de palmas para eles. Nós vamos ficar por aqui, vamos dar um giro e daqui a pouquinho nós voltamos.
Olá, esse é o programa Brasil em Ação e hoje nós estamos aqui na reserva do Tinguá, no município de Nova Iguaçu. E daqui a pouquinho nós vamos estar conversando com o professor Paulinho Leopoldo, fazer um balanço geral, né, da importância dessa reserva, não só para Nova Iguaçu, mas para todos os outros municípios, né, que fazem a sua abrangência. E isso é importante. A partir de hoje nós vamos dar um pontapé especial falando sobre a importância dos municípios, não só na região que é conhecida como a Baixada Fluminense, o estado do Rio de Janeiro, mas também o Brasil. E o momento é um momento oportuno. Nós estamos vivendo agora uma situação atípica, uma anomalia que está ocorrendo no mundo, não só na questão da pandemia, mas também essas mudanças climáticas, alterações climáticas, com uma série de alterações do clima, né? Desde o frio, a temperatura, invasões de insetos. E eu quero até aproveitar, já começar com o professor Paulinho Leopoldo. Professor Paulinho, a importância dessa reserva, principalmente aqui para o município de Nova Iguaçu e para os municípios abrangentes. Em primeiro lugar, Renato, a gente tinha que dar os parabéns aos moradores. Por quê? Eles é que preservaram isso aqui. Se hoje a gente tem o privilégio de ter isso aqui não destruído, é porque os moradores preservaram. Isso aqui era do antigo IBDF. Eu estou aqui em frente à casa do Carvalho. O Carvalho era um guarda do IBDF que morava aqui nessa casinha verde. E a gente vinha muito aqui quando o Carvalho morava aí. Isso aí no final dos anos 60, anos 70. E era do Instituto Brasileiro de Defesa à Fauna e à Flora. Depois viu-se a pujança disso aqui, a importância disso aqui. E isso aqui passou a Rebio Tinguá, Reserva Biológica do Tinguá. A população tem que entender a importância do arrebio. Você tem uma reserva aqui de tudo que você possa imaginar que seja relativo à questão da vida animal, né, da vida vegetal. Isso aqui é um ponto sensacional de manutenção da nossa vida lá embaixo. E as pessoas parecem que não se tocam, que se você não preservar, você não vai ter. Hoje, a gente gravando isso aqui, e a região do Brasil central, do norte do Brasil, dando um exemplo horroroso para o mundo, com queimadas, com destruição. Eles estão destruindo a vida deles. Eles não estão destruindo a vida só dos outros, não. Estão destruindo a vida local. Só para dar um exemplo para vocês, simples. O Rio de Janeiro fez plantio do café, pegou aqueles morros todos do Rio, chegado da família real, desmata, tira lenha para cozinhar. O Rio, no final do Segundo Império, mergulha na maior seca da sua história. E vai ter que tirar água da onde? Daqui. Começou aqui, né? Aí o engenheiro Paulo de Fronteira faz aquela... aquele desafio dos 7 dias. E essa ferrovia que vem até aqui por onde nós passamos, ali na praça, que ainda tem estação e tudo, é a ferrovia das águas. Quer dizer, Dom Pedro queria uma ferrovia para você fiscalizar as águas da região. Eu acho que isso aqui que você está fazendo hoje, Renato, tem tudo a ver com a nossa vida do momento. Preservação. Se você não poupar, você não tem. Aí você vê, a invasão nesse trecho aqui foi monstruosa. Felizmente, o limite da Rebio foi respeitado e parou ali. Isso aqui é responsável por tudo que nós temos aqui no momento. Caso nós tenhamos uma perda aqui, eu não sei o que vai ser da gente lá embaixo. Nova Iguaçu tem um privilégio, tá? Para todos vocês. Eu tive o privilégio de ser secretário de Educação em 2 municípios
que tem área de preservação ambiental. Nova Iguaçu tem um parque municipal, tem um parque natural municipal e uma parte aqui da Rebio Tinguá. Então 33% do município de Nova Iguaçu é de reserva florestal, é de cobertura. Guapimirim, que eu tive a honra de ser secretário também, de educação, 73% da área do município é de preservação. Existem ícones de preservação ambiental. Só resta a turma manter. Só falta isso, Renato. Agora, professor Paulinho Leopoldo, se não fosse essa fonte natural, automaticamente esses municípios também não iam nem sobreviver. O Rio de Janeiro foi beneficiado com a captação da água, né? Nós fizemos o trajeto e automaticamente fez com que a região crescesse, se tornasse essas potências que hoje são chamadas municípios. Nós temos duas captações distintas. Essa aqui é de Tinguá e nós temos uma captação mentirosa, que é a captação do Guandu. Então o cara lá no Rio fala, não, a água do Guandu. O Guandu não tem água, meu filho. Há muito tempo que o Guandu não tem água. O Guandu cede o leito. E aquela estação de tratamento é do último governo do estado da Guanabara, que é o Carlos Lacerda. Ele inaugura aquela estação de tratamento do Guandu, que é em Nova Iguaçu. E durante muito tempo, nem sei se ainda tem, ali na cidade de Madureira tinha uma escola que era do município do Rio de Janeiro, para os alunos dos funcionários que trabalhavam ali na estação de tratamento. Então o que acontece ali? Ali você pega a água do Rio Paraíba do Sul, inverte, entre aspas, inverte a mão do rio. Quer dizer, o rio tem o seu fluxo para lá, você inverte o fluxo para cá, do rio Piraí. Essa água se aglomera ali em Vigário e outros córregos da região. Essa água é bombeada para a reserva de Ribeirão das Lajes. Lá é feita aquela reserva d'água e de lá então você distribui para o Rio de Janeiro. Que é São João Marcos que você esteve, não é? Estive lá. Você esteve lá em São João Marcos. Lá você esteve e faz parte dessa separação de água que nós tivemos. Aí, Edvando, leva esse gatinho aqui, Edvando. Pega essa criança. Entra em cena e leva meu amigo aqui, que ele tá com a unha firme, rapaz. Não sei se o Renato sentiu a unha dele ali. A unha tá forte, rapaz. Então, Renato, a Ribeirão das Lajes joga sua água toda no Rio Guandu. Ele desce a serra. Ali é uma estação de geração de energia que foi transformada em abastecimento d'água. Lá você tem 6 geradores lá em cima, na usina de Fontes. Tem mais 6 no meio, que é na usina de Nilo Peçanha, que é totalmente incrustada na pedra. E mais 4 aqui embaixo, que é a usina de Pereira Passos. Importante. Então aquilo foi feito para o sistema hidroelétrico de abastecimento do Rio de Janeiro. Agora, professor, lá em São Marcos, eles montaram uma estratégia para poder trazer os turistas, né? E a cultura foi muito valorizada. Eu estou vendo aqui essas pedras, desde a época do Império na montagem? Sim, sim. Esse calçamento de pedras assentadas, a estrada de pedras mesmo, a turma costuma chamar de pé de moleque. Pé de moleque é aquela pequenininha. É uma coladinha na outra. Você olha assim, parece um monte de calcanhar. É pé de moleque. Essas aqui são pedras assentadas. Você vê que tem as pedras de contenção laterais, tem as pedras do meio e tem as pedras menores para rodagem do veículo. É nítido. Você vê nitidamente que há a separação da segurança da pista, o centro da pista por causa das águas,
e a pista de rolagem. Agora, por exemplo, o escoamento. Processo de engenharia. O processo, por exemplo, também do escoamento daqui era feito através de mula, carroças, né? E isso era uma estrada comercial? Estrada real do comércio. E ligava até que ponto aqui em cima? Lá em cima os produtos da serra, da área de Valença, Vassouras, Miguel Pereira, Pati. Entendi. Parte de Piraí. Tá? Mas o grande movimento não era por aqui, era por lá, pela Serra da Estrela, que descia em Magé e você pegava o fluxo e ia embora. Agora, a malha ferroviária do qual deu essa captação, isso foi muitos anos depois, né? Em 1854 você cria a Estrada de Ferro Barão de Mauá. 1858 é que você cria a Estrada de Ferro Dom Pedro II. Essa aqui é a Estrada da Leopoldina, que vem depois ainda. Lá no centro do Rio? No centro do Rio. E aí, daqui através dessa malha ferroviária que levou água para o centro? A água vai pela Ferrovia das Águas. Esse trilho de trem que vem até aqui é exatamente para cuidar das águas. A última estaçãozinha que é inaugurada é dentro do reservatório. Entendi. Aí, por exemplo, cada estação que foi colocada, que originou o nome dos atuais municípios, é isso? Mais ou menos. Algumas estações foram esquecidas. Você vê, por exemplo, a Parada da Floresta. Hoje é Austin. Ah, tá. Em homenagem ao engenheiro. Morro Agudo é Comendador Soares. Miguel Couto, que era a Parada do Retiro. Tá? Então você foi trocando de nome a partir da chegada da civilização e do nome que lá as origens da ferrovia ia dando. Entendi. Agora, por exemplo, toda essa preservação, ela teve uma grande atuação dos imigrantes, né, que vieram trabalhar na malha ferroviária, não é isso? Para poder e até trazer tecnologia, porque no Brasil do Império precisava também de ter uma tecnologia para fazer. Mas você tem um outro fator que é a doença. A malária, o tifo, pegaram essa região toda. E a turma fugiu daqui. Aqui em cima, por exemplo, você tem os vestígios da igreja de Santana. Só tem as paredes da igreja de Santana. A freguesia de Santana foi lá para cima, está lá em Conrado. Bem, nós estamos aqui, né, na área importantíssima da Baixada, que é a reserva biológica do Tinguá. Professor Paulinho Leopoldo, aqui tem várias espécies que na realidade tem uma preservação muito importante para a questão do ecossistema, né? Você qualquer conjunto de mata original que você mantenha, Renato, é um bem para a população enorme. É preciso que programas como esses levem essa noção à população. Ele não sabe a noção de manter uma árvore no quintal, de manter um jardim, de fazer ali um jardim em frente à sua casa. Onde ele mora tem um terreno abandonado, ele vai lá, cuida e planta. Nós temos um monte de exemplos aí de pessoas que conseguiram recolocar árvores numa área totalmente devastada. Então isso tem que servir de incentivo à população. Agora, por exemplo, a região, os municípios aqui da região, que é conhecida como Baixada Fluminense, ela teve um apoio muito grande de infraestrutura, que é a malha ferroviária. Com o passar do tempo,
essa malha ferroviária foi devagarzinho sendo sucateada, hoje já não tem nem para servir de turismo. Eu estou colocando isso porque eu estive em Tiradentes, já estive em várias capitais, não só de São Paulo, mas também de Minas Gerais, do qual a malha ferroviária serve de turismo. Na própria capital, no Rio de Janeiro, com VLT. Essa questão de preservação ambiental e com a volta de uma política voltada para a questão de infraestrutura, principalmente na malha ferroviária, isso não ia ajudar, depois dessa pandemia, a gerar emprego e renda? Nós andamos para trás, Renato. Eu vim a Tinguá de trem. Em 1964, em cima do movimento militar, esse trem aqui que vinha até a praça foi desativado. Que isso aqui era um ramal da água. Você entroncava ali em Vila de Cava. Então ali, essa entrada para Tinguá foi desativada em 64. Em 70 você desativa tudo. O trenzinho ali de Vila de Cava para em 68, em 70 você para com tudo. Quer dizer, como é que uma nação dita progressista, com os militares no governo, e eu era oficial do Exército nessa época, desativa uma estrutura que só favorece o humilde? A Estrada de Ferro Dom Pedro II, ela transportava 1.200.000, 1.400.000 pessoas dia, Renato. O ramal onde você mora, lá de Belfor Roxo, era o ramal que servia aqui. Verdade. Eu mostrei o ramal todo para você, invadido, né? E desativou para quê? Para você hoje andar de mototáxi? Para você hoje andar de van? Uber. É esse o progresso? Ah, tudo bem, Juscelino queria colocar fábricas de automóveis no Brasil, mas você não precisava bombardear a ferrovia. Ah, tira o bonde do Rio de Janeiro que é atraso. Aí você vai no Rio hoje, tem VLT. Ué. Eu sou muito burro, minha cabeça... Ah, o bonde do Rio não serve para nada. Aí você pega filme dos Estados Unidos em São Francisco, na Califórnia, estão os bondes do Rio de Janeiro trafegando lá. Para tudo. O bonde não serve para o Rio de Janeiro, mas serve para São Francisco, na Califórnia. Aí o camarada diz, não, para o trem aí que eu quero descer. São coisas que realmente nós não conseguimos captar, nós não conseguimos entender com facilidade. Eu não sei como é que está o teu tempo ali, Renato. Se a gente puder tocar, vamos em frente. Então, esse crime que foi feito com a ferrovia, você tem que bater nessa tecla todo dia. Todo dia. Quer dizer, hoje o povo lá, o prefeito Vaguinho de Belfor Roxo inaugurou uma super praça lá, linda, em cima da ferrovia. A estação de São Mateus hoje tem a delegacia de São João de Meriti, em cima do leito da ferrovia, aproveitando o prédio da ferrovia. Você destruiu, tudo bem, você pode destruir, mas tem que colocar alguma coisa no lugar. Você destruiu e não colocou nada. Você tirou da população de baixa renda o direito de ir e vir barato e colocou um direito de ir e vir caríssimo. Agora, por exemplo, o senhor tem um legado muito forte no trabalho na área de educação lá do Colégio Leopoldo. Seu irmão, Ney Alberto, foi um grande historiador, uma pessoa muito preocupada com a questão ambiental. Tem uma história muito forte aqui dentro de Tinguá. E ainda dá tempo, aproveitando todas essas mudanças que está havendo no mundo, dá tempo para que deixar um legado para a nova geração puder parar e pensar que está na hora de refletir que a preservação do meio ambiente, a questão de infraestrutura, a preservação da qualidade de vida, ela precisa vir integrada? Ou você preserva ou você morre. A escolha é essa. Não tem jeito. Tinguá segura uma beiradinha.
Tinguá hoje não abastece o rio. Se você parar o Guandu, a água que vai daqui não abastece o Rio de Janeiro. Você tem uma população do Rio privilegiada que recebe essa água maravilhosa de Tinguá. Porque essa água aqui você sabe que não tem coliforme fecal, essa água aqui você sabe que não tem produto químico, porque não tem indústria aqui dentro. Agora aquela água lá, meu irmão, só Deus sabe o que ela manda para nós. Quantas vezes ela já foi reprovada em exames? É verdade, muitas vezes. Essa água vem do Rio Paraíba, rapaz, do sul. Vem pegando tudo daquele Vale do Paraíba lá de São Paulo. São José dos Campos, Lorena, Guará, Cachoeira Paulista, Cruzeiro, vem pegando aquilo tudo até Barra do Piraí. Em Barra do Piraí você trava, desvia, bombeia 40 metros para Ribeirão das Lajes. Agora, professor, essa questão ambiental, ela está sendo muito sacudida o mundo todo com essas mudanças climáticas, causando incêndio, percas. As pessoas com alto poder econômico, né, estão sentindo na pele do que é a questão da mudança climática provocada pelo próprio homem. Qual seria a fórmula mágica para que chamasse a atenção do jovem, dos governantes, as pessoas que vão ser eleitas agora nessas eleições? Qual seria o recado que o senhor poderia dar para poder chamar a atenção sobre isso? Uma vez eu fui numa escola tradicional em Nova Iguaçu e haviam cortado 4 árvores lindas que tinham no pátio, porque era muita folha no chão e estava quebrando o concreto. Esse é um exemplo que serve para todo mundo. A árvore dá muito trabalho, eu não quero lá em casa não, vou mandar cimentar tudo. A população não tem noção de que aquilo ali é uma bênção para ele. E ele não quer trabalho. Ou você muda essa ótica, ou nós vamos nos destruir. Não pense que o que está acontecendo no mundo é uma questão só do homem. Porque o mundo já teve períodos gélidos que mataram, o mundo já teve períodos de aquecimento que mataram. Então o que acontece no mundo não é só culpa do homem. Existe também a história geográfica, geológica do planeta. Mas nós podemos minimizar. E é o que nós não estamos fazendo. Então o alerta, uma escola que não tem a árvore, não é séria. Uma escola que as crianças não plantem, não é séria. Uma escola que as crianças não saibam o que é fazer uma horta, não é séria. Não é uma escola séria. O mundo não vive de advogados, juízes, delegados. O mundo vive de todos. Todos são importantes. E isso aí nós temos que fazer entender. Cada um no seu trabalho, por mais humilde que seja, ele presta a sua ajuda à humanidade. Se nós não entendemos isso, Renato, que Deus nos proteja. Quero agradecer sua participação, né, no programa. Quero agradecer sua participação no programa. Esse é o pontapé inicial, até porque nós estamos começando com a questão ambiental, que é a sobrevivência do ser humano. E eu gostaria das suas considerações finais. Eu acho que eu já fiz as considerações finais, né? Vamos trabalhar por uma valorização do ser humano, seja qual for a função dele na sociedade. A minha ótica, o indivíduo mais importante na minha vizinhança é o lixeiro. Cada um tem a sua ótica, essa é a minha. Se o lixeiro começar a deixar acumular lixo ali na região, eu vou ter rato, eu vou ter doença. Então cada um elege o seu povo importante do em volta. Nós temos que aprender a tratar muito bem essas figuras que cuidam do ambiente. Muito obrigado, professor. Esse é o início do programa Brasil em Ação. A partir desse momento, todos os sábados, na TV Cultura, canal 32.1, canal aberto, canal digital, eu convido vocês para poder participar conosco. Nós vamos ter entrevista, vamos ter a participação do meio ambiente, a cultura, o lazer, a dança, o esporte e principalmente o jornalismo e acompanhar, né, o desdobramento desse processo eleitoral de 2020.
Agradeço a sua participação. Estaremos no próximo sábado a partir das 10 horas. Um abraço, até lá. Tchau.